Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast e esse é muito especial. Principalmente para mim, que me considero macaense, né? Eu estou em Macaé desde 92, a minha empresa é macaense. Entrevistar esse cara que se transformou num fenômeno. A marca que ele criou é um fenômeno no Brasil e nasceu aqui dentro de Macaé. O nome dele, Felipe, que junto com a esposa Patrícia fundaram o Calebito. Felipe, prazer enorme ter você aqui. Prazer estar aqui também. Nosso podcast. Muito legal, cara. Acabou que eu esqueci de perguntar, você falou que é de Conceição de Macabu. Eu sou registrado em Macaé, Então, porém fui criado em Conceição de Macabu. criado em Macabu, porque na época talvez o pessoal só nascia e registrava em Macaé. Eu acho que sim. Deve ser isso. Sim. Mas muito bom. Então você é macaense também. Exato, de registro macaense, talvez um dos poucos aí de registro. É verdade. Eu me lembro que eu sou de Belo Horizonte, né? Cheguei aqui com 14 anos, aí na nossa escola, quando a gente estudava, era 80% das pessoas levantavam a mão, ninguém era de Macaé, porque foi aquele boom do petróleo, Sim, aquele monte de gente vindo pra cá. Era tudo filho de quem trabalhava na indústria, né? exato. E era raro ver um macaense. E foi quando eu encontro com um macaense, muito legal. Eu tenho 4 filhos, né? Tudo 4 filhos. tudo macaense, né? Tudo nascido e criado aqui em Macaé. E gosto demais dessa cidade, enfim, construir tudo de melhor que eu podia fazer foi aqui que eu fiz. Então, muito bom. Compartilho com você disso. Eu cheguei aqui de fato para ficar em Macaé em 2001. Foi quando meus pais se mudaram para cá. Meu pai trabalhava no Petrobras. Meu pai era auxiliar administrativo. A Petrobras ainda contratava. Lembra lá nos anos 80, 70, a Petrobras tinha concurso público para auxiliar administrativo, segurança, motorista, mecânico, mocharife. Então ele era auxiliar administrativo, então ele se mudou para cá em 2001. Eu tô aqui fixo em Macaé desde 2001. Que legal. Antes eu vinha só para estudar, ou jogar bola, fazer alguma coisa, praia e tal, mas sou mais aí fixo aqui desde 2001. Que bom. Sua vida era lá em Macabu. E Macabu também é uma delícia, né? Aquela região serrana lá é muito gostoso, tranquilo, né? Tranquilo. Crescer em Macabu é bom demais. Eu já andei muito de moto ali. Você fazia enduro, né? Enduro. Muito. Todo ano tinha uma etapa do Campeonato Carioca e uma do Brasileiro, que era lá em Conceição de Macabu. E eu sempre tava lá competindo. Lá tem muita gente isso aí. Tem. Muita gente. Meu tio é um, por exemplo. Um tio que ele gosta disso aí. Gosta de enduro, gosta de trilha. A galera gosta muito, cara. É bom demais. Mas, Felipe, rapaz, vou te falar aqui na empresa, eu contei pra todo mundo, né, que nós íamos gravar um podcast que eu ia gravar com você. Primeira pergunta, então vai rolar Calebito hoje pra todo mundo? É que isso aí você convidou a pessoa errada. Se você convidasse a minha esposa... Ia ter carrinho de Calebito aí, tá vendo, Patrícia? A próxima vez eu vou falar com a pessoa certa aqui no... Eu não sou bom nesse negócio, é ela que pensa nessas coisas, cara. Muito bom, mas o pessoal ficou muito feliz e vai dar um engajamento muito grande e a galera toda vai assistir em peso, com certeza. Né? E um outro motivo que eu queria te conhecer, pessoalmente, né, que a gente não tinha tido oportunidade ainda, é porque um dos seus franqueados é um grande amigo meu, que é o Rodrigo. A gente trabalhou junto aqui, cara, assim, posso dizer pra você que da minha trajetória profissional foram os 10 anos assim, mais felizes da minha vida com o Rodrigo aqui, foi bom demais, cara. A gente criou um negócio muito lindo aqui na nossa região, não só por conta de toda a riqueza que a gente gerou, né? Não só financeira, mas transformando a vida de um monte de gente. Né? Várias pessoas passaram aqui nesse negócio. O Rodrigo é um cara muito bom também. Como pessoa, assim, ele é um cara muito bom. Profissionalmente, você conhece muito mais que eu, porque ele hoje é meu franqueado. Mas como profissional de trabalho, você conhece muito mais ele do que eu. Mas como pessoa, ele é uma excelente pessoa. Sem dúvida. Então, aí o Rodrigo sempre falou muito de você. Eu falei, cara, eu vou convidar o Felipe para poder gravar um podcast. E o Rodrigo também vai gravar comigo aqui. Vai gravar? Pô, legal. Porque ele não sabe ainda não, vai saber agora assistindo esse podcast aqui, Rodrigo. Você é um convidado meu certo, por quê? Porque o Rodrigo é história de sucesso também. Um cara que saiu do CLT para empreender, né? Criou coragem, caiu para dentro, se conectou com um negócio excelente, com um cara ético, correto como você e tá voando. E ele, cara, ele arriscou, tá? Né? Ele arriscou. Ele arriscou porque quando ele teve a primeira conversa com a gente, ele falou, cara, eu saí da empresa e eu preciso fazer alguma coisa, tô parado, eu quero empreender, e eu sou cliente do Calebito, gosto do Calebito, e vamos lá, quanto é? E passamos o tamanho do investimento. Ele é mesmo e tal, mas não desistiu, e assim, foi talvez a negociação mais difícil de shopping, de loja, que nós tivemos, foi a negociação dele.
E ele mesmo assim ele arriscou que de fato, falei, mas precisa fechar, vamos fechar, não aguento mais esperar, vamos embora, mesmo sem ser um boleto ali que tivesse um valor muito favorável a gente, mesmo assim ele quis, ele arriscou mesmo de fato. Sofremos um pouco no início, até comentei com você antes, a gente sofreu um pouquinho no início, mas depois, cara, que a loja virou, de fato, com muito trabalho dele, dos funcionários também lá, virou e aí agora ele tá indo bem. Tá indo muito bem, vendendo bem, e já tá indo pra terceira loja, né? Terceira loja? Terceira. Cara, que alegria, muito bom. Ele falou comigo, tá feliz da vida. E deixa eu te perguntar, o Rodrigo foi o primeiro fora de Macaé ou não? Você já tinha alguma escola fora, algum calebito, alguma unidade sua fora de Macaé? O Rodrigo não, a gente já tinha, já. Já tinha? Já. A sequência foi... Assim, a sequência de loja, né? Foi Macaé, foi a primeira. Campos, no shopping de Campos, lá onde hoje era o Boulevard, hoje é Partage, foi a segunda. A loja na Pelinca seria a terceira, em Campos. Certo. Só que como a gente franqueou e aí a gente teve que direcionar nossa mente, esforço todo para os franqueados primeiro, eu deixei o ponto parado lá esperando para depois eu voltar e começar a obra. Eu fiquei lá quase um ano com a loja fechada. E aí depois foi Búzios, foi a primeira franquia, que é o pessoal de Macaé também, o Vinícius e a Denise. A segunda, a próxima foi Rio das Ostras. E aí veio a surpresa, cara, que é uma outra surpresa também, que eu diria que é um case de pessoa, assim, como um cara que era CLT a vida inteira, e ele de fato virou um baita de um empreendedor empresário, é o meu xará, o Felipe. Ele saiu de uma empresa offshore, ele era... Cara, ele tinha um cargo, não sei se gerencial, de coordenação de uma empresa offshore, um cara que morou a vida inteira fora do Brasil, trabalhando por uma dessas empresas aqui, e ele pediu demissão, cara, para mudar de vida completamente. Não foi nem mandado embora, tipo, se mandar embora, ou o mercado, o petróleo tá em baixa, eu tô saindo, não. Ele decidiu mudar de vida. Muito bom. Com as economias que ele tinha. E aí foi em Vila Velha, que ele abriu. Ele abriu Vila Velha? E aí foi o nosso... Pô, aí esse, em tese, seria o nosso maior desafio até aquele momento. Porque... Saiu do estado. Saiu do estado, né? E aí o que é mais interessante, cara, é que a gente saiu do estado, fomos para o Espírito Santo, Vila Velha. Ponto não era um ponto muito favorável também no shopping. E ele tinha uma preocupação muito grande. Falei, pô, será que vai dar certo? Será que eu vender? Aí ele começava, cara, eu tenho que vender pelo menos 120 mil aqui para pagar a desconto. Eu falei, cara, fica tranquilo, cara, vai vender. Fica tranquilo, vai vender. E acabou, cara, que a loja ela virou de uma tal forma que a gente tem um grande concorrente lá que está no melhor ponto, inclusive, do shopping, e hoje a gente consegue vender mais do que esse grande concorrente que a gente tem lá no shopping. E assim, foi uma virada muito grande para a gente, uma demonstração de que a gente tem um produto, uma marca que consegue sair da fronteira aqui nossa, de Macaé, região dos Lagos, estado do Rio. Lá foi a nossa primeira loja fora, assim mesmo, distante. Búzios está pertinho, as pessoas acabam conhecendo. Tem muito macaense que vai a Búzios. Isso. Rio das Ostras aqui do lado, então tranquilo. A gente tem um público gigante que vinha aqui em Macaé consumir. Agora, no Espírito Santo, a gente está falando de ninguém nem ter ouvido falar do Calibito, né? Então lá, de fato, foi o primeiro grande desafio, assim. Foi lá. Levou quanto tempo para chegar no ponto de equilíbrio? Quantos meses? 2 meses? Tá louco. Acho que foi 2 meses. Excelente. É um sofrimento pequeno. 2 meses tá muito Acho que o primeiro mês é que ele precisou aportar alguma coisa, porque tem uma questão que o cara, ele abre, ele não precisa ter 100% do dinheiro que precisa para abrir, ele pode parcelar algumas coisas, equipamentos e tal. Então ele precisou aportar ali para pagar o equipamento. Certo. Tá? Porque a operação mesmo se pagou. Se fosse tirar um investimento inicial só pensando na operação... No primeiro mês. Primeiro mês já excelente, muito bom. E Vila Velha, né? Vitória em geral, é um Espírito Santo, né? Aquela região de Vila Velha e Vitória é muito grande, muito próxima. Tem muita empresa ali também. Sim. A indústria do petróleo é forte ali. Né? Sim, é forte. É uma cidade que eu conheço bem, Vila Velha, por exemplo. Por isso também que eu achei que daria muito certo, porque eu conhecia bem Vila Velha. Porque eu frequentei Vila Velha desde que eu nasci, porque meus pais sempre iam para Vila Velha. Em Ponto da Fruta, mais especificamente. Não sei se você conhece Ponto da Fruta. Não, Vila Velha. Não conheço. Ponto da Fruta fica entre Guarapari e Vila Velha. Tem um lugarejo do lado direito na pista.
Logo depois do pedágio de Sei. Guarapari. Depois de Guarapari tem a pedágio. Tem uma região do lado direito ali, que tem uma praia, onde é como se fosse um balneário ali. Ah, Então, desde que eu nasci, a gente frequenta ali. Então, eu conheci Vila Velha sem, por exemplo, nada naquela orla de... Ali é a praia de Coqueiral de Taparix. Era chão. Coqueiral, ali era mato e chão. ah, Então, eu conhecia bem a cidade. Então, isso também foi bom também, porque eu já conhecia, sabia que o shopping era bom, uhum. sabia que a cidade tinha um fluxo legal, tinha muito emprego, tá do lado da capital. Vitória é uma cidade, pô, que tem uma movimentação muito grande financeira, pô, vai dar certo lá. Aí acabou que vingou. Aí depois de Vila Velha, cara, foi, se eu não me engano, foi Cabo Frio, no shopping de Cabo Frio. Aí veio o Rodrigo, eu não lembro se veio o Plaza ou Icaraí Plaza, eu não tô lembrando aqui, não, mas foi Icaraí primeiro, Icaraí em dezembro, e Plaza foi 10 de janeiro, se eu não me engano, de 2024. Acho que foi isso, se eu não me engano, foi isso. E então, em que momento, Felipe, que você percebeu que a marca poderia sair de Macaé para o mundo, assim? Porque você tinha uma loja ali em frente onde você é hoje, né? Isso. Né? Naquela Rua dos Cavaleiros. Isso. Em que momento você falou, cara, eu posso abrir outra, eu posso franquear esse negócio? Em que momento que você teve esse estalo? Caramba, tem gente que me pergunta assim, Felipe, pô, caraca, que trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Aí eu costumo dizer assim, cara, os clientes empurraram a gente também, tá? Porque a gente foi meio que o tempo inteiro, só assim, o cliente quer mais, a gente vai dar mais. O cliente quer mais, a gente dá mais. A gente está entendendo o movimento do cliente, está ouvindo o cliente, a gente sabe o que o cliente está querendo. Então, até a gente virar franquia, foi muito o que a gente ouvia dos clientes. Porque o cliente pedia, o cliente o tempo inteiro chegava, vocês franquia, eu quero franquear, quero comprar uma franquia de vocês. A gente não era franquia. Então, em 2022, a gente decidiu, pô, vamos parar, vamos pensar nisso aqui como franquia, porque tem muita gente querendo. Eu acho que a gente tem um bom produto, um produto que ele é diferente do mercado de gelato, de um gelato natural, de modo geral, né? Ele é diferente do gelato, porque o gelato, existe uma indústria do gelato que vende base, que meio que são parecidos os gelatos de uma gelateria e de outra. Então a gente decidiu lá na pandemia, que a gente aprendeu muito na pandemia, que o nosso produto tinha que se diferenciar um pouco do gelato para a gente atrair o público consumidor, vamos dizer assim, o classe C, B, o classe D, que é ter um produto mais indo para um jeito brasileiro, um sorvete de sobremesas brasileiras, misturar muito confeitaria no sorvete, sair um pouco daquela coisa do gelato, que é aquela base ali, que é um sorvete de um sabor que não tem nada nele, sabe? Era muito assim o gelato naquela época que tinha. E aí, cara, com isso, a gente começou a ter muita gente olhando para o nosso negócio como um negócio diferente. Então, em 2022, a gente decidiu, cara, tem muita gente querendo, muita gente pedindo, e precisa parar para analisar e ver como que a gente vai fazer, para a gente realmente, de fato, vai conseguir franquear o que a gente quer. E aí, eu vou voltar um pouco aqui na história agora, pode ser? Pode Claro, ser? vontade. Só para a gente, de repente, pegar uma sequência, para depois a gente não ter que voltar. Isso. Quando eu conheci a Patrícia, em 2015, eu estava desempregado, e aí a gente se conheceu e tal, e logo a gente começou a namorar ali e tal, daqui a pouco começou a morar junto e tal, e ela também estava desempregada. Eu tive a oportunidade de ter um dinheiro, na época, foi 26 mil reais, nossa, nem é tanto dinheiro assim, né? 26 mil reais, e eu tinha trabalhado como CLT, de 2002 a 2012. E essa demissão, que eu sempre enfatizo também que foi culpa minha, que eu cometi 2 erros seguidos como coordenador de um setor que eu trabalhava na empresa, e a empresa decidiu me dispensar. Porra, entendo que foi correta a decisão da empresa, só que aquilo ali, cara, me traumatizou um pouco. Assim, falei, cara, pô, eu não posso ter minha vida dependente de outra, assim, dessa maneira. Eu não quero mais correr o risco de acordar amanhã e estar desempregado. Eu preciso determinar o ritmo da minha vida, o meu destino. Eu tenho que correr atrás do meu.
E aí foi quando eu já tinha um negócio, quando eu saí, só que aí eu decidi me dedicar mais a esse negócio, que era comércio de roupa na época. Só que veio aquela crise do petróleo, Aham. o negócio começou a ir muito mal, e aí acabou que eu saí do negócio e tal. Em 2015 eu estava já fora desse negócio, aí eu conheci a Patrícia, veio conhecer a Patrícia, e eu tinha esses 26 mil reais na mão. Aham. E aí eu decidi, cara, eu preciso fazer alguma coisa com esses 26 mil. Um belo dia, minha mãe me pediu, lá de Macabu, falei, pô, tô com a chave do meu carro, que tá com a capinha furada, sabe essa chave de controle no carro, que tá com a capinha furada? Eu peguei ela falou, pô, tem como você consertar pra mim, levar lá em Macaé e consertar pra mim? Ela tem em cima, o dia que eu for a Macabu, pego o seu carro, levo lá. Fui lá em Macabu, peguei o carro dela, trouxe a Macaé e cheguei pra pedir pra consertar a chave. Uhum. Quando eu cheguei no balcão, tá, pô, consertar essa chave aqui, quanto é? Eu lembro até do valor, cara, R$ 180. Aí eu, pô, 180? Pô, pesquei. Aí eu pensei comigo, pô, pesquisei um pouco na internet isso aqui, pô, eu vi um negócio desse aqui, pô, acho que foi R$ 30, R$ 40, pô, não pode o cara tá me cobrando 180. Aham. Aí eu peguei, não, obrigado, peguei a chave, botei no bolso, falei, cara, eu não vou gastar R$ 180 pro cara fazer um negócio que eu mesmo consigo fazer. Pera aí, entrei na internet, comprei, voltei pra casa da mãe. Pô, espera chegar, eu troco pra você. Isso aqui. Tá Aham. bom. Quando chegou, eu troquei. Quando eu troquei, eu pensei, cara, se eu troquei isso aqui, eu posso aprender a ser chaveiro. Uhum. Porque, e de fato, é um serviço bom para mim, porque eu precisava de que naquele momento? Dinheiro. Precisava de entrada de dinheiro E naquele uma momento. margem dessa, né? Uma Você margem bom. investe R$ 30 e vende a 200. Exatamente. Foi o que eu pensei. Ah. Foi exatamente isso que eu pensei na hora. Aí eu falei, cara, peraí, um negócio eu ganho com serviço. Eu tô precisando de fazer dinheiro sem ter que montar nenhuma estrutura de estoque, nada disso. Aham. É uma necessidade do meu, é uma necessidade que existe. Pô, vou tentar. Peguei um dinheiro. Minha parte de dinheiro foi do Rio. No Rio fiz o curso. A Patrícia me deu muita força na época. Eu achei até que ela fosse falar assim, pô, você é doido, chaveiro. Ela me deu muita força. Aí fui pro Rio, fiz o curso, ela me levou lá, depois me buscou, a gente saiu, começou a comprar máquina-chave já na semana seguinte, lá no Rio, numa empresa que vende chave virgem, vende produto para chaveiro. E aí, acho que 30 dias depois eu tava com o chaveiro aberto. Aí eu abri esse chaveiro junto com ela, a gente abriu junto, ela trabalhando comigo. Fiquei um ano trabalhando em Macabu, eu decidi abrir em Macabu esse chaveiro, Aham. para poder aprender a trabalhar, porque aqui em Macaé eu entendo que é um mercado muito mais exigente para quem Isso, é. acabava de Com certeza. começar. Fez bem. É, Levou para sua zona de exato. segurança. É. Aí um ano eu comecei a procurar ponto aqui em Macaé, encontramos o ponto, um ponto bem legal aqui em Macaé, na Teixeira de Gouveia. E aí foi onde nós viemos pra cá e virou, cara. Aí virou, aí a coisa virou financeiramente, aí a gente começou de fato é, ter uma condição assim de poder consumir coisas que a gente não consumia, poder fazer uma viagem, poder viver melhor a partir daquele momento. Aí eu comecei a ter uma renda melhor, eu comecei a entender assim, uma movimentação de cliente, por que que eu estava indo bem, por que que eu estava vendendo bem, por que que os clientes me chamavam para fazer serviço, porque eu comecei a meio que trabalhar chaveiro um pouco, as pessoas criticam um pouco o chaveiro, né? Tem chaveiro que dá preço porque ele olha pro cara e Exato. existe um pouco dessa... O cara dessa chega lá coisa, com a né? chave de um carro caro, ok, vou te cobrar R$ 500. Um carro popular, 100. Tem um pouco dessas coisas, né, tal. Certo. E eu era muito correto com essas coisas, porque eu tinha um preço, era um preço só para todo mundo que chegasse ali, para qualquer tipo de serviço. Eu meio que tabelei, cara, é isso aí. E eu nunca deixava de fazer um serviço que eu estava fazendo, porque eu ia ganhar mais naquele outro, que o outro eu ia ganhar mais no serviço que acabaram de me chamar de emergência, mas eu tinha que entregar um serviço já combinado ali, que era um valor muito menor. Eu nunca deixei de fazer o menor para poder pegar o maior. Eu tenho um pouco dessas coisas, quem me conhece sabe que eu sou meio... O nome disso é ética. Eu tenho um pouco dessas... Perfeito. Excelente. E aí, cara, com isso a gente conseguiu ali. Aí o que é mais interessante, que como que a gente decidiu abrir o Calebito? Minha esposa, ela separou, se eu não me engano, ela tinha separado do casamento dela anterior em 2009, 2010, e ela ainda não tinha recebido a parte dela no imóvel que eles tinham. Aham. E ela veio receber, essa parte dela foi em 2018. E aí ela ficou, Felipe, o que eu vou fazer? Eu quero abrir alguma coisa para mim, ou a gente investe no chaveiro, pra gente crescer o chaveiro. Eu falei, Patrícia, pô, no chaveiro não. Vamos investir em alguma coisa para você ter a sua renda, eu ter a minha.
é melhor a gente ter 2 negócios separados, Isso. os pontos, se um não der certo, o outro vai bem e tal, vamos lá, vamos, Perfeito. vamos. Aí decidimos que seria uma coisa para ela e uma para mim. Isso também seria uma fábrica de açaí, pra gente vender açaí pros lanchonetes, que na época tava muito forte, Em né, alta. açaí na época. Ainda é, mas tava, na época foi que acho aquele momento do início do açaí. E aí, em tese, seria isso. Até que um dia a gente foi a Vila Velha, eu gostava muito de lá. Ó, Vila Velha. Vila Velha, Tá e aí, vendo a origem? e aí é que começam as coincidências, ou não coincidência, né? A gente foi tomar um. Ela falou assim: Felipe, caramba, tem um gelato aqui. Você já tomou gelato? Pô, cara, eu tinha 35, 34, 35 anos. Eu nunca tinha tomado um gelato na minha vida. Não ficou sendo Macabu, né? Eu fui comer meu primeiro McDonald's, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Então é diferente pro cara que nascido e criado em Macabu, pessoa criada numa cidade um pouco Numa maior, cidade né? grande, já. Então eu não conhecia o gelato, né, cara? Aí, quando eu tomei aquele gelato com ela. E aí o que é mais curioso é no mesmo ponto onde está a nossa loja hoje. Olha que coincidência. Sincronicidade, muito legal. É no mesmo, exatamente no mesmo ponto onde está a nossa loja hoje, lá nesse mesmo shopping Vila Velha, foi onde nós tomamos o gelato. E eu tomei gelato a primeira vez na minha vida. E aí nós nos olhamos e falamos assim, cara, não tem um produto desse em Macaé. Ela não tem mesmo. E ela falou assim, eu não consigo nem acreditar que Macaé é uma cidade do petróleo, com a receita que ela tem, com as pessoas que vêm de fora, em Macaé, não, ninguém ter aberto numa gelateria. Eu olhei pra ela e falei assim, cara, É isso. é isso. Aí ela, será? Foi, pô, é isso. E aí, cara, tem uma coisa da minha esposa, que ela é uma pessoa assim, ela gosta muito de estudar. Diferente de mim até. Ela adora estudar, eu não sou muito cara do estudo, mas ela gosta muito de estudar. E aí ela saiu, daquele dia a gente ia sair do shopping e vir direto a Macaé. Ela já sentou no carro, começou a pesquisar. Curso de sorvete, curso de gelato, curso. Ela encontrou um curso em São Paulo. Na semana seguinte ela já foi para São Paulo, fez o curso. Voltamos ela voltou de São Paulo no final de semana. Já falou assim, encontrei uma maquininha de sorvete em Búzios para poder comprar, para começar a testar os sorvetes. Falei, vamos lá, vamos embora. Chegando aqui, a gente vai direto lá. Aí eu lembro que quando ela chegou nessa viagem, ela veio naquele ônibus de 10 horas da noite, sei lá, sai de São Paulo, vem direto para Macaé. Você amanhece aqui, tipo, 6h30 da manhã. Ela já chegou levando os sorvetes de gelo seco que ela tinha feito lá no curso dela. E eu estava no chaveiro. Aí, quando eu provei o sorvete, caramba, cara, isso é muito bom. Nunca tomei um negócio desse, ele é bom pra caramba. Não, é receita lá da escola, o cara é muito bom. Falei, caraca, a gente tem que comprar essa máquina mesmo, urgente. Dia seguinte, fomos pra Búzios. Conhecemos um coroinha lá, um coroa tinha acho que uns 90 anos lá, o senhor. Forte ainda, me ajudou a colocar uma máquina de 80 quilos no Celtinha que a gente tinha. Aí trouxemos a máquina pra cá e começou. Aí que começa a história do Calebito a partir desse momento. Que aí ela começa a se dedicar, ela trabalhava comigo no chaveiro, ela já cortava a chave, pô, a Patrícia cortava a chave comigo no chaveiro, ela fazia carimbo, ela fazia manutenção de pequenas coisas de chave de carro, enquanto eu estava na rua fazendo serviço, ela ficava ali se recepcionando, porque eu amolava muito alicate, por exemplo, no chaveiro, alicate é um ótimo negócio, para quem está ouvindo aí, amolar alicate é um ótimo negócio, tá? Mulher gosta de alicate pra caramba, faz em beça. E aí, ela decidiu, Felipe, pô, agora eu preciso me dedicar ao sorvete. Falei, tá certo, vai se dedicar ao sorvete agora e eu vou ficar aqui. E aí, nesse momento, cara, ela começou testando em casa. Até sair a fórmula, né? Até ajustar ali, e a gente começou a gostar. Ele levava para um amigo, ele gostava, levava para outro, gostava. Levava para aniversário de família, um pote, o pessoal gostava. Até que um dia eu cheguei para um amigo meu e falei o seguinte, uma hamburgueria, tem hamburgueria ainda, o Marcelo, o seu Clóvis, não sei se você conhece ele. Marcelo, pô. Adoro aquele hambúrguer. A Patrícia tá fazendo um sorvete lá, que a gente tá pensando em abrir um negócio, é mesmo, falei, cara, só queria trazer pra você testar, de repente você pode botar um milkshake aqui pro nosso sorvete lá, é mesmo, velho, aí levamos pra ele gostou pra caramba, e ele na época começou a vender o milkshake dele com o nosso sorvete, então aí que começou assim, a nossa primeira venda e tal, foi com o Marcelo lá no seu Clóvis, e aí começa a procura de ponto, aí encontramos aquele ponto ali, naquela rua onde a gente tá até hoje, porém aquela rua
era completamente diferente. Isso. Não tinha comércio. Não tinha Não comércio. tinha nada. Ali tinha academia. Isso. E casa popular. E casa de casa, pessoas normais. Já tava com a Droga High, se não me engano, na esquina. E a Dominus. Acho que era isso que tinha na rua. Na época. Se eu não me engano, era isso que tinha na Lembro rua. dessa Droga aí. né? Não sei se ela tava. E uma rua muito escura. E a casa estava bem detonada. Isso. Aí a gente falou, cara, mas aqui é o melhor ponto que a gente tem aqui possível. A gente põe os refletores aqui para poder iluminar a rua, não tem iluminação pública, a gente põe refletor aqui e ilumina a rua. E vamos reformar a casa. E aí, cara, ela tinha, no dinheiro que ela tinha para receber lá, ela disponibilizou 220, ela recebeu 240, se não me engano, 250, sei lá. E disponibilizou 220 pra gente abrir um negócio. E 220, 100 mil foi de obra. Então, 120 mil a gente teve que comprar equipamento, Pagar folha, contratar gente, treinar. 120 mil. Quando chegou no final, a gente conseguiu comprar uma máquina usada, uma máquina de sorvete, que, pô, a gente tá falando hoje de uma máquina de sorvete, só pra você ter noção, custa 210 mil. A máquina que a gente utiliza nas lojas. 210 mil custa a máquina de sorvete. Na época, custava 130. A gente conseguiu comprar uma máquina usada no Rio de Janeiro a 5 mil, que estava abandonada num galpão de um senhor que faleceu e que os herdeiros já tinham a vida dele, não queriam mais tocar uma rede de padaria, que era do senhor, e estava lá abandonada num galpão. Compramos essa máquina, trouxemos para Macaé. Preço de sucata. Preço de sucata, exatamente isso. Botamos no carro, trouxemos para cá. Beleza, loja pronta. Conectamos a máquina, chamou um cara para o cara vir ligar, fazer ligação, porque tem torre de resfriamento, a máquina que precisa de tem uma série de coisas para poder funcionar, não é só você botar na tomada e ligar, né? É resfriada a água. Aí veio o cara, beleza, vamos botar para ligamos. Não ligou. Nossa. Aí a máquina não ligou, isso foi em maio de 2019. Acho que eu perdi 5 mil. A máquina não ligou. Cara, aí bateu aquele desespero. E agora? A gente não tem dinheiro, né, para comprar outra máquina, não tem... Como que a gente vai fazer para alugar a máquina? Era possível, essas máquinas... Existe uma empresa que aluga, só que para alugar eu tinha que ter crédito, eu tinha que ter alguma garantia, e eu não tinha garantia alguma para oferecer para essa empresa que aluga até hoje equipamento. O que a gente tem que fazer? Procurar alguém para tentar consertar essa máquina. Aí conseguimos um contato de um cara, se não me engano, um argentino, que falou, cara, essa placa custa 10 mil euros. A placa dessa máquina. Foi impossível, a gente não tem esse dinheiro. Impossível, não dá para fazer. Aí eu lembrei, quando eu trabalhava no offshore, de um cara que tinha feito um serviço num medidor de espessura. Eu trabalhava numa empresa de mergulho, era uma empresa de inspeção. Certo. E aí ele tinha feito uma manutenção no medidor de espessura que o dono da empresa, na época me ligou, o dono da empresa que eu trabalhava, me ligou me perguntando como que eu conseguia achar essa pessoa e que eu estava de parabéns porque a redução de custo de manutenção desse equipamento foi assim, absurda, que eu só consertava esse equipamento fora do Brasil. E isso é esse cara aqui de Macaé. Eu quero contar desse cara, tá? Porque eu conhece tenho esse umas... Não conheço não, eu quero conhecer, porque eu tenho uns aparelhos aqui que é só na China, é caro pra caramba, não sei o que, estão querendo sucatear por conta da placa. Eu te passo o contato Depois você me passa. É o Sérgio o nome dele. Tá. E aí, cara, eu procurei o Sérgio. Sérgio, lembra de mim? Eu lembro sim, cara, você trabalhava lá e tal. Cara, eu tô com esse problema aqui, vamos lá. Vamos. Aí ele viu, cara, beleza, ele pegou, consertou, ele fez uma nova placa pra máquina, e aí em agosto, finalzinho de julho, a gente conseguiu estar com a máquina pronta para operar, e aí nós abrimos a loja em 9 de agosto. Para abrir a loja nesse período aí, quando acabou o dinheiro, o construtor, na época, emprestou 15 mil pra gente comprar matéria-prima, que a gente não tinha mais dinheiro, e não tinha mesmo, cara, isso não é conversa fiada aqui e tal. A gente já contou essa história algumas vezes, a gente não tinha dinheiro para comprar matéria-prima pra gente abrir a loja. Ele emprestou 15 mil porque ele acreditou tanto no nosso sonho ali, no Calebito na época, né, na ideia que a gente teve, ele já estava provando sorvete, então ele estava tão fissurado no produto. Cara, peraí, vocês têm que abrir essa loja, eu vou emprestar, toma aqui 15 mil. Minha tia, irmã do meu pai, me emprestou 12 mil. Eu peguei um dia, peguei 5 mil emprestado, que é o que eu conseguia na época no PagBank. No PagBank, na época, na maquininha da PagBank, 5 reais. E aí, assim, nós fomos para São Paulo, compramos a primeira leva aí de matéria-prima, viemos para Macaé e abrimos a loja em 9 de agosto de 2019. E aí que vem a história agora de como que a gente virou a franquia. Quem ajudou
me ajudou, trabalhou comigo ali e durante um ano a gente toda semana se encontrava pra gente formatar a franquia. Foi o Cadu, Carlos, você não deve conhecer também, o Cadu. De repente eu falando agora quem é, você vai lembrar. Como que a gente se conheceu? Nós nos conhecemos no chaveiro. Ah, A família dele tinha um café do lado do chaveiro que era nosso. uhum. No primeiro dia que a gente chegou para deixar o material no chaveiro, os pais dele passaram em frente, viu a gente estacionando o carro e falou assim, cara, o que vocês vão abrir aqui? Eu vou abrir um chaveiro. O pai dele xinga palavrão pra caramba, soltou um palavrão e falou assim, caramba, que ideia genial, cara, vai dar super certo aqui, meu café aqui do lado, depois vocês vão aqui tomar um café com a gente pra gente se conhecer e tal, meus filhos trabalham comigo, pô, legal. E a gente se conheceu assim, no café, do lado ali, o nome do café, cara, é ali na Teixeira de Gouveia, em frente ao estacionamento do Banco Bradesco. Foi um café há muito tempo ali, não sei se você lembra disso, um café que tinha ali na galeria, que é um prédio ali. Na Galeria Tropical? Tem aí? Acho que é. Acho que é o nome, acho que é esse o nome ali. E aí a gente se conheceu ali e acabou que anos depois ele que me ajudou, a gente sentou e ele é engenheiro, um cara muito estudioso, inteligente pra caramba. E aí a gente formatou junto a franquia. E aí hoje ele é nosso sócio na franqueadora, Muito percentual da franqueadora. E aí começou a nossa história ali, a nossa primeira, nós abrimos a franqueadora em dezembro de 22, se eu não me engano. A gente passou o ano de 22 todinho planejando, fazendo todo o processo de estruturação, como vai ser e tal, para a gente abrir a franquia e vender a nossa primeira franquia em janeiro. Nós vendemos a primeira franquia em janeiro de 23. Muito legal, cara. Que história. Essa foi a história, assim, Muito até chegar no... Aí você vê, ó, você não tinha garantia de nada. Não. Se conectou com pessoas corretas, né? Você não imaginava que aquela pessoa poderia, né, em algum momento se conectar com você ali. Apostou num sonho que vocês tinham, que era a sua esposa montar o negócio dela para vocês dividirem, não colocar os ovos todos numa cesta só, né? Você tinha o seu chaveiro e ela montar um outro negócio. E qual seria esse negócio? Sim. E por coincidência, a primeira franquia aberta no ponto onde vocês tomaram lá a primeira franquia fora do estado. Fora do estado. Mais distante foi lá. Aberto lá onde vocês experimentaram pela primeira vez um sorvete gourmet, né? Exatamente isso, cara. Muito interessante, cara. Linda história. E você vê essa prova da mentalidade empreendedora, isso, né? Você ter sangue nos olhos, você não ter garantia nenhuma de absolutamente nada, e você começa contando que, graças a uma demissão, você despertou esse olhar. Sim. Talvez se você não tivesse sido demitido... Exato. E eu falo bastante isso aqui para os meus liderados, né? Porque a gente tem 140 pessoas aqui. Liderado diretamente por mim, deve ter 4, 5 que é alta gerência. Sim. Mas eles têm muita gente. Eu tenho um líder aqui que tem quase 35 pessoas que ele lidera. É muita gente. Uma responsabilidade muito grande. E o papel do líder não é apenas promover, passar a mão na cabeça, mas corrigir, dar feedback e muitas vezes demitir, porque a demissão pode ser um prêmio pro cara. Você ganhou um prêmio, pô. Você cometeu uma falha lá, o cara te demitiu. Se ele não tivesse te demitido, talvez você não estava aí hoje, empreendendo. Isso. Sim, e tem uma outra, Tyrone, tem uma outra, que essa história eu contei agora, a gente fez o evento, até comentei contigo, fez o evento na semana passada de cultura. E aí foi a primeira vez que eu falei para os funcionários sobre isso, sobre isso que eu falei aqui, eu falei uma vez só até hoje para os funcionários, foi na semana passada. Mas tem uma coisa que eu falei também que eu nunca comentei sobre isso assim com ninguém. Só com minha esposa, uma pessoa ou outra. Quando eu estava desempregado e eu não tinha aberto o chaveiro, certo? O marido da minha mãe, meu padrasto, falou, filho, pô, tem um rapaz lá em Macabu que ele tá precisando de um cara para vender queijo para ele. Tem que ser alguém que sabe dirigir e que conheça as cidades das regiões aqui para poder ir vender o queijo. Eu falei, beleza, pô, isso aí me serve, tô precisando de dinheiro, preciso trabalhar. Fui lá fazer entrevista com o cara, fui na casa do cara, sentei com ele. E aí, Tyrone, porra, não consegui passar na entrevista de vender queijo, cara. Cara, não acredito. Pode ter certeza, cara, o cara não me contratou, cara, E aí depois que eu fiquei pensando, eu chego na padaria do lado da loja ali, e tem o queijo lá, né? Tem o queijo. E toda vez que eu compro aquele queijo, eu compro queijo. Toda vez que eu chego lá, eu compro queijo. Minha esposa adora queijo. Eu olho para aquele queijo, eu não esqueço disso, cara. Graças a Deus. Cara,
De repente, se eu tivesse passado naquela entrevista, sido contratado, a gente Perfeito. não teria o Calebito. Rapaz, não dá pra você ficar se lamentando daquilo que não aconteceu. Eu acredito o seguinte, o que é seu vai arrumar um jeito de chegar pra você, cara. Então, às vezes você recebe ali um alerta, aquilo é prova de fé. Deixa eu ver se esse cara, que é uma mensagem de Deus, assim, deixa eu ver se ele tem fé mesmo. Vai dar uma estremecida ali pra ver se você vai esmorecer ou se vai continuar. Então, cara, parabéns, cara, excelente. É uma história um pouco... É bem natural, assim, as coisas estão acontecendo muito de forma natural, percebe? Isso. Lógico que eu sou uma pessoa assim, né? Eu falo também lá com a Patrícia, a minha maior virtude em todo esse processo tenha sido não atrapalhar, sabe? Eu falo isso muito com ele, falei isso até com o pessoal, não atrapalhar, que a Patrícia é uma artista, eu diria que a Patrícia é artista do negócio. Ela que é artista, ela que é o marketing, ela que toca o marketing, ela que a comunicação com o cliente vem toda voltada pela cabeça dela. A fórmula, né? As receitas, dela, o que a gente vai vender, tudo vem dela. Então, assim, a minha maior virtude foi não atrapalhar e ter tido coragem para não deixar nos momentos em que ela, como mulher, sentiu fraqueza ou vontade de desistir, eu tava aí com ela, cara, não, vamos continuar, vamos abrir, é isso, cara. Perfeito. É isso. E da mesma forma, ela te apoiou quando você foi demitido, quando você teve que montar o chaveiro, ela tava lá com você. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Por isso que eu comecei a introdução já citando o nome dela, que eu tenho certeza que... Ela que manda, né, cara? O nome dela tem que ser citado no início, né, cara? Como nós combinamos aqui antes, no final a gente ia chegar à conclusão que quem manda é ela. Muito bom. E vamos falar um pouco de cultura, você tocou no assunto aí de cultura. Porque eu imagino o seguinte, um grande desafio que você tem hoje é manter essa qualidade, porque a artífice é a Patrícia, então manter esse modelo, não apenas falando da receita, mas falando também do modelo de negócio, né? A experiência do cliente e a experiência da equipe também tem que ser a mesma em todos os lugares. Como que você está cuidando da cultura do Calebito hoje? Isso é um assunto que eu gosto, que eu me aprofundei muito nisso de um tempo para cá. Eu falo hoje com o pessoal que hoje o meu maior... Felipe, com que você trabalha hoje no Calebito? Cara, hoje eu basicamente trabalho para ter criatividade para retenção de funcionário e contratação de funcionário. Porque a gente vive hoje num momento mundial, né? Porque a gente já, graças a Deus, a gente conseguiu viajar para fora, coisa que é inimaginável na minha vida, né? Viajar para fora do país. E a mesma coisa que a gente ouve aqui no Brasil, de contratação, retenção de mão de obra, a gente ouve lá fora também, tá? Não é uma coisa só nossa. Não é exclusivo. Tem gente que acha que é só do bairro dele, depois acha que é só da cidade dele, que é só do estado dele. Não é não, isso é mundial. Sem dúvida. Mundial. E o que eu tenho falado é que, cara, a gente precisa ter muita criatividade para a gente conseguir contratar e depois reter. E eu venho debruçando muito em cima disso e durante esse tempo, cara, a gente percebeu de abertura do Calebito, muita loja e eu ter ficado muito voltado para abertura de franquia, muito voltado para a indústria, a Patrícia muito voltado para a receita, para marketing, para o produto. A gente acabou deixando um pouco de lado essa questão da cultura. E aí, com esse vinho, nós temos hoje 32 operações. Será que todas essas operações estão de acordo com os nossos valores, né? Aquilo que a gente de fato começou? E eu estava em São Paulo, há uns 2 meses atrás, fui para um evento em São Paulo, sábado e domingo. A Patrícia me ligou: Felipe, tô apavorada. Tava aqui na loja, caramba, vi isso. Não foi para isso que eu abri a loja, não foi para isso que nós começamos isso para mim não tá legal. Eu falei, Patrícia, já tô incomodado demais com isso também. Eu já tenho trabalhado em cima disso, só não tinha falado com você, mas já tô debruçado em cima disso, trabalhando, pesquisando. E eu tô com um plano pra gente desenvolver novamente a cultura da empresa. A gente parar de fato e falei, eu quero marcar uma reunião com você, com o Cadu, o nosso sócio também. Da franqueadora. E com uma pessoa de consultoria que trabalha pra gente, que é a Aline. A Aline Kilson, não sei se você conhece a Aline. Conhece a Aline? A Aline trabalhou comigo já. Trabalhou com você? Já. Gosto muito dela.
E ela tem muita energia, né, cara? É muito boa pra essas coisas. Assim. E o Rogério Rogério de boa demais. estudou comigo, estudamos juntos. Pô, que legal. Tem a mesma idade, Pô, estudamos legal. juntos. É mesmo? Pô, legal. Ele, quando empreendeu aquela academia Life, lembra? Lembro. Ele montou uma Life, eu treinava lá direto. Pra mim era a melhor academia que tinha em Macaé. O Rogério gente boa demais. Agora ele tá junto com ela, treinamento. Isso, muito bom. E aí sentamos os 4. Cara, estamos com esse problema. Aí eu passei para eles a minha ideia, que eu já vinha pensando, para todo mundo se debruçar em cima disso aí e pensar. Aí caímos naquela besteira de sair dali, uma reunião de 2, 3 horas com nossos valores, com a nossa cultura já redesenhada. Aí não saímos dali com nada definido, marcamos uma próxima reunião, sentamos, aí nessa próxima reunião saímos já com algumas coisas ali já desenhadas. Aí eu falei, cara, beleza, amanhã então eu vou concluir, vou pegar, deixar isso aqui bem, vou desenvolver melhor, vou escrever bem aqui, as coisas eu vou só colocar cada coisa em seu lugar aqui e amanhã eu passo para todo mundo para vocês aprovarem. Eu acordei, numa brincadeira que eu faço com a Patrícia também, a Patrícia faz a mesma coisa todos os dias, ela não muda a rotina de vida dela. A Patrícia é a pessoa que ela acorda e faz a mesma coisa todos os dias. Sentou no sofá dela lá, fazendo o que ela faz todo dia lá e tal. Aí eu sentei do lado dela, foi sábado de manhã, abri um notebook, Patrícia, vou começar a ver aqui, finalizar o negócio da cultura e passo para vocês aqui. Beleza, só que quando eu olhei para ela, Tayane, eu falei assim, cara, tudo que a gente fez tá errado, cara. Porque a gente está pensando com a cabeça do hoje. Mas os nossos valores não são do hoje. Nossos valores, nossa cultura é de quando a gente abriu o Calebito. Lá em 9 de agosto de 2019. É aquilo ali que é a nossa essência. É aquilo ali que a gente quer manter. Aquilo ali que nós somos. Cara, eu peguei a cultura, tudo que a gente tinha feito de valores, missão, visão e valores, principalmente os valores que acaba desenhando a sua cultura, né? Como vai ser a sua cultura. Eu comecei a voltar lá atrás, cara, e mudou completamente. Eu digitei coisas completamente do que a gente tinha pensado, mandei para os 3, eles aprovaram na hora, e foi assim uma coisa quase que comovente, assim, o que estava escrito lá, como vai ser. E a partir daquele momento a gente começou a pensar no evento, que a gente decidiu que não dava simplesmente para a gente pegar, vamos marcar reuniões e vamos colar nossos valores na parede e vamos ficar fazendo reuniões semanais com o funcionário para a gente poder... Lavar cerebral. Isso não é possível. Não vai funcionar nunca. Não vai funcionar, até porque a nossa mão de obra é diferente da mão de obra offshore, concorda? A minha mão de obra é completamente diferente da sua. Então, precisa de gerar um impacto. Aí nós fizemos um evento. Primeiro dia, líderes e gerentes. Nós temos várias lideranças em loja, gerentes. Segundo dia, a primeira metade da empresa e no terceiro dia a última metade da empresa. Então, em 3 dias nós dividimos a empresa, fizemos um evento, fechamos um lugar, fizemos um evento, contratei telão de LED, exatamente para ser um negócio impactante ali para o pessoal. E, cara, eu vou te falar, Tayane, foi um evento fantástico, cara. Fantástico, porque para mim, para Patrícia, a gente aprendeu muito no evento. Muito no evento. E a gente entendeu que, de fato, a gente estava muito desalinhado com aquilo que a gente pensava, dos nossos valores, da nossa cultura. E foi muito claro pra gente que, a partir daquele momento, todo mundo, cara, entendeu quem somos nós. Patrícia e eu e a Calebito, que nós fundamos a Calebito. Então, quem é a Calebito? Todos que estavam ali ficaram na mesma página. E, assim, o clima mudou completamente, cara. Completamente. Cara, é muito uma cultura realmente segura, né? E tem que investir. E vou te dar um exemplo aqui da WhatsApp, do Flávio Augusto. Sim. Eu fui franqueado do Flávio Augusto em 2004. Comprei uma franquia. Legal. Lá em Campos dos Goitacazes. Já tivemos mais de 1000 alunos, cara. Grande pra caramba lá. Aí, beleza. E eu fiquei na franquia até ele vender. Ele vendeu pra Abril Educação. Sim. Por 1 bi lá, então. E acho que 1 ano e pouco, 2 depois, ele recomprou o negócio por 400 milhões e com um prejuízo operacional aí na casa de 8 milhões de reais. E ele foi e recuperou a empresa e tá gigante hoje. Mas o ponto principal é o seguinte, e eu percebi na primeira reunião que eu tive com o CEO novo, cultura. Totalmente diferente. A Abril Educação comprou e queria empurrar a goela abaixo uma cultura da Abril que não tinha absolutamente nada a ver com a WhatsApp.
E o negócio foi morro abaixo e o Flávio foi recomprou de volta e colocou o negócio nos trilhos mais uma vez, né? Mas é cultura, cara. Eu ouvi uma história desse evento que eu estava em São Paulo, que eu falei que é para cima de Goa e tal. Desse evento não tinha nada a ver de cultura. Mas a metade desse evento foi um aprendizado de cultura, porque o cara falou tanto de cultura, e não era esse, o evento não era, mas ele falou tanto, e aquilo, eu precisava tanto daquilo, então absorvi tanto aquilo para mim. Ele falou comigo, cara, que uma das empresas que ele era sócio, tinha um CEO, né? Ele era sócio, tinha um CEO, Ah, e que houve uma troca de CEO de forma intencional do grupo, porque o grupo queria acabar com a empresa. O grupo queria acabar com aquela empresa. certo. Por uma questão estratégica deles, eles queriam tirar o valor de mercado daquela empresa. Sabe lá por quê? Ele não explicou, não falou por quê. Qual foi a primeira atitude? Mudança no CEO e mudança no RH. Eles colocaram pessoas muito competentes no mercado, mas com a cabeça completamente diferente do que aquela empresa, dos valores que aquela empresa tinha, da cultura daquela empresa, e o que aconteceu foi que em menos de um ano, aquela empresa que dava super certo, mesmo pessoas muito competentes, mas com pessoas que entraram com a cabeça completamente diferente em termos de cultura, acabaram com a empresa. Olha que loucura. É. Pra você ver como que a cultura... Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que loucura isso, cara. Eu acredito. Um aprendizado, assim. Eu tenho aqui na empresa, junto com a equipe, o seguinte: nós queremos ser a primeira opção na cabeça do cliente. E nós temos um lema aqui, que é o AFG, né? Significa ágil, flexível e grandioso. A gente Legal. tem que ser ágil, o cliente ligou 24/7, tem que atender rápido. Flexível, no sentido de, preciso fazer um trabalho que vai ser durante o final de semana. Tudo bem, a gente trabalha no final de semana para você. Preciso fazer um trabalho que vai ter que dobrar 3 noites, fora do Brasil, na área do outro. A gente tem que ser flexível para resolver o problema do cliente. E grandioso no sentido de resultados grandiosos, né? Colecionar resultados grandiosos. O que é isso? Transformar a vida de uma pessoa, resolver um problema de um cliente, elevar o nível cultural da empresa, enfim. Então a gente tem esse lema. E nós cuidamos disso todos os dias, e eu sou o principal responsável, eu sei disso, para manter essa cultura viva. Se eu esmorecer, se eu tirar a pressão, a cultura baixa. Com certeza. E o cliente repara. Se você tirar a pressão lá do Calibito, a cultura vai sumir, daqui a pouco tem cliente reclamando, Exato. e enfim, você não cuida da sua marca, né? Exato. A cultura é fundamental. É fundamental, cara. E aí a gente tem a questão das franquias, como que a gente vai agora replicar isso, né? A ideia agora, o desafio agora é a gente replicar a nossa cultura também de fato, nessa que a gente parou e debruçou, entendeu que a gente tinha se perdido um pouco. É como que a gente vai desenvolver isso agora para os franqueados. As 32 escolas, 32 unidades. Aí nós vamos fazer uma convenção. Essa convenção vai ser basicamente de cultura, vai ser convenção para falar de performance, de venda, nada disso. Vai ser muito voltada para a cultura e ouvir os franqueados para a gente poder também disseminar isso em todas as lojas. Muito bom. Muito bom. Certamente você vai ter uma reunião anual aí com franqueados, sim, né? essa é a ideia. De cultura, e desse intercâmbio todo. Porque, de fato, cara, a cultura, se a sua cultura for alinhada com o seu negócio, a tendência é o seu negócio. Perfeito. E aí o seu processo seletivo de franqueados vai ficando cada vez mais rigoroso. O cara tem que estar conectado com sua Com aqueles cultura. valores. Se ele não tiver conectado com o valor, Exatamente. né? Eu tenho certeza que se o cara chegar lá para você e falar assim, eu quero falar com você, eu quero comprar uma franquia do Calibito porque eu tenho dinheiro. Cara, obrigado. Tem um monte aí que tem dinheiro. Tem que ter algo a mais, né? Sim, tem que ter. Tem que ter. Assim, a gente até entende, tá? Assim, você tá falando de investimento, cara, um pouco mais de R$1 milhão. A gente até entende que a gente não vai ter empresários querendo comprar o Calibito com um pouco mais de R$1 milhão, concorda? Tá. Nem todo mundo tem a desse empresário. É o cara que trabalha, de repente, na Petrobras, o cara que foi numa multinacional dessa da vida. O cara foi diretor de uma grande empresa e tal. Esse cara nunca tocou nada na vida dele, assim, como ele sendo dono e a decisão sendo dele, né? É diferente. Então, totalmente também diferente. é uma missão também, ter que desenvolver esse cara. Porque a mentalidade do cara é o seguinte: eu vou trabalhar e eu vou ter um salário no final do mês, que é a mentalidade do CLT, né? Aquela falsa estabilidade, né? Todo mês eu vou ter que ter aquele salário, até o dia que você for demitido, né? E aí quando o cara migra desse negócio de CLT para empreender,
a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, pô, e na hora que as contas chegarem, o dinheiro tem que sair desse negócio aqui, né? Eu entendo perfeitamente a cabeça do... E esse cara não sabe lidar com pessoas, na maioria deles. Não sabe desenvolver equipe. Não sabe manter uma cultura. É um cara que muitas vezes não entende gestão nem de compra, nem de estoque. Tem cara que às vezes nem de estoque. Tem gente que não sabe fazer nem gestão. Um fluxo de caixa, né? Não. E deixa eu te perguntar uma coisa, a origem do nome Calibito? A origem do nome Calibito, essa é legal. Sempre quis saber disso, mas... Vamos a como seria o nome, né? Qual seria o nome antes de ser o Calibito? Um nome horroroso, que seria Rebon Gelato. Nossa, ainda bem que você não colocou esse nome. Eu... Quem que deu essa ideia aí? Você mesmo? Não, essa ideia tinha sido do jeito. Não vou falar que foi da minha esposa, não, que ela vai brigar comigo. Ela tinha pensado nesse nome, mas a gente estava muito incomodado com esse nome não soava bem, não tinha nada a ver com a gente, vamos pensar. Não tinha nada a ver comigo, pensa, Bom Gelato, né? Nada a ver comigo, nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tinha que ser Calibito. E aí, o apelido do Caleb, que é o meu enteado, filho dela, era Calebito, eu chamava ele de Calebito. Calebito, que é criança, né? Era criança. Calebito, ele tinha 12 anos que eu conheci a mãe dele, Calebito. E aí a gente estava jogando dominó na área externa da casa, e aí ela tinha acabado de chegar em um dos cursos dela que ela foi fazer, e ainda estava nessa questão de fazer a logo. Um primo dos meninos do filho dela, que estava fazendo, um menino de 17, 18 anos, que fez a primeira logo do Calibito. Que gostava de fazer isso e fez a primeira logo. E nem ele estava gostando muito do nome, tá? Do Calibito? Não. Do Reborn, Bom Gelato. Nem ele estava gostando muito disso, não. E aí nessa brincadeira ali, cara, acabou que a gente soltou lá. Cara, por que não bota Calebito? É legal. E ela, meu Deus, não. O cara é legal. Aí foi consultou a filha dela, a mais velha, a Joyce. Será? E tal. Aí ficou o Davi, eu, que é o filho do meio dela, e eu. Ela tem 3 filhos, né? Cara, vamos, o Calebito vai ser legal, vai pegar, pô, nome divertido, pô, tem tudo a ver com a gente, embora o Calebito acabou aqui. Que ficou, Calebito. Aí ele ligou na hora pro primo dele, pô, não lembro o nome do menino, né, pô, primo, tal, pensamos no Calebito, o que você acha? Aí na hora ele falou, cara, fantástico esse nome, vai pegar, até pra fazer a logo ficar melhor e tal, eu concordo, aí a gente decidiu colocar o Calebito, que era apelido do... Era, né? Hoje não é mais de Calebito. A gente não chama mais de Calebito hoje. Ele perdeu o apelido. Perdeu o apelido, porque não tem nem como. Hoje ele perdeu o apelido. Ele tem quantos anos hoje? Ele tá com 22. Vai fazer 23 esse ano. Faz 23 em novembro. Que maneiro. E já estava estudando faculdade, essas coisas? Ele faz faculdade de administração e ele trabalha com a gente. Trabalha com você? Ele trabalha com marketing, na área de marketing. Ele é coordenador nosso de marketing hoje. Muito bom. Ele é muito bom em gravação, cara, de vídeo. Nossa, cara, bom demais. Vídeo é com ele. Não, toda aquela publicidade do Instagram de vocês, ele que faz? Não, ele não faz sozinho, ele faz, está em gang, faz também, está em equipe boa, está em equipe interna de marketing. Ele faz também. Mas ele é muito bom em vídeo, por exemplo. A gente tem o vídeo do evento da cultura, por exemplo, foram alguns franqueados falando, né? A primeira parte do evento da cultura foi colocar um vídeo para todo mundo se conectar com a gente, com a empresa, né? Todo mundo que estava ali se conectar, entender onde está, entender o que é e quem somos. Cara, o vídeo que ele fez, Sarane, sem sacanagem, quando eu vi o vídeo, eu me emocionei. E eu que eu sou um cara muito equilibrado, sou um cara 100% razão. Minha esposa que é emoção pura. Eu sou um cara mais da razão. Eu me emocionei, cara. E eu falei, cara, eu não quero ver nem de novo. E falei pra ele, aí ele pegou, colocou no grupo de marketing o vídeo, foi tira. Eu fui lá e deletou. Deletei e falei assim, não coloca. Pra ser surpresa. Aí ele falou, por que, cara? Tem que ser surpresa, o vídeo ficou muito bom. Aí ele me fez o favor de mostrar pra mãe dele, que eu nem queria que a mãe dele visse o vídeo. Porque, cara, entende como que esse evento, pra mim, pessoalmente, que eu que pensei tudo, cara, eu que junto. A Patrícia foi pego de surpresa, porque eu queria também que fosse surpresa pra ela o evento. Eu queria que fosse surpresa pra ela o evento da cultura também pro Cadu. Então, assim, eu fiz uma comissão do evento, eu e mais 3. Cara, vamos trabalhar esse evento, o evento vai ser isso aqui. Peguei um menino do marketing, cara, me ajuda aqui na parte de design, parte gráfica, e não deixei ninguém saber do que ia acontecer, porque eu queria de fato que fosse um negócio assim, impactante para todo mundo. E o vídeo, cara, que ele fez, quando eu vi, eu fiquei impressionado, cara. E quando colocou o vídeo lá
Novamente, eu me emocionei com o vídeo. A Patrícia se emocionou muito com o vídeo. Pô, a gente gravou, né, e tal, pra ela chorar. Aí a primeira palestra seria da história de vida dela, que a Patrícia tem uma história de vida fantástica, a história de vida dela. Cara, ela começou os 2 primeiros dias chorando. Mesmo ela já tendo visto o vídeo de novo, e o vídeo do Caleb, cara. Ele, pra vídeo, cara, ele é sensacional, cara, pra vídeo. Incrível os vídeos que ele faz. E aí foi, assim, muito bom esse vídeo, que o pessoal ficou... O pessoal entrou, de fato, logo na nossa primeira ação no evento, Foi o vídeo. já conectou todo mundo, e a partir dali, cara, foi ótimo. Mas ele é muito bom em vídeo, o Caleb. Quero conhecê-lo. Eu acompanho vocês, né, no Instagram e vejo a qualidade dos vídeos lá. Certamente alguns deles deve ter sido ele que fez ou idealizou, mas muito bom. Sim, muito bom mesmo. Sim. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu fiz uma listinha de perguntas aqui, curtinhas, tá? Vamos lá. Mas são profundas. Qual a maior renúncia que vocês tiveram que fazer, você e a Patrícia, né? Pô, isso é fácil. Que o sucesso exigiu, né? Pra você chegar aí, quais as renúncias? Essa é fácil, cara, porque a maior renúncia foi renunciar à vida, né, cara? Porque a gente renunciou à vida por alguns anos. Cara, nós fomos ter o nosso primeiro domingo em 2023. Olha isso, ó. Você. Vamos botar de 14 pra cá, né? De Não, 14 pra frente? De Você se conheceu? 2019. Não, de 2019 que a gente já... Vamos começar tá. depois que a Do gente negócio. abriu o Ok, beleza. Calibido. De 2019 até 23, a gente não tinha ficado um domingo fora da loja. 5 anos. E aí, esse domingo nós ficamos domingo pela manhã na loja, pegamos o carro e fomos para um Rio para assistir um show. De tarde. Assim, De noite, de noite, 8 horas da no noite, primeiro show dia. no Rio. Foi o nosso primeiro domingo desde 2019. E aí teve muita renúncia de família, né, cara? Porque a gente não participava mais de nada. De família, dia das mães, dia dos pais, aniversário da mãe, aniversário da mãe dela, aniversário do meu pai, aniversário... Nada. Casa de avó, nada, esquece. Foram quase 5 anos sem participar de nenhum tipo de tempo, nenhum. Se a minha família quisesse falar comigo, eles sabiam onde me achar. Na loja. Mas você... A gente não tinha tempo. Aí só ficava, então assim, foi uma renúncia muito grande, cara, que a gente teve que fazer de vida mesmo, de entender que o momento era aquele, entendeu? E essa pergunta é uma pergunta forte, como eu disse, porque que hoje é fácil olhar o Calibito e falar, cara, que ideia brilhante, que negócio fantástico, como tá crescendo, pá, né, e se inspirar nisso. Mas é importante lembrar o seguinte, para o sapato ficar bonito teve calo, né? Então você teve que abrir mão de várias coisas. E isso, pô, os filhos dela durante muito tempo não gostavam do Calibito. Eu imagino. Os meus. O negócio acaba afastando os meus dos também, pais, né? Os meus também não. Entende? Hoje não, hoje é diferente. Porque hoje a gente tem mais tempo porque hoje tá mais organizado, né? Sem dúvida. Colocar assim, né? Teve algum momento, assim, nesse período que você pensou em desistir? Porque a Patrícia, você disse que você estava junto lá, né, para dar força para ela sempre que fraquejou, mas no seu caso, nunca? Não. Você sempre enxergava? Não tinha opção, pô. Uhum. Não tinha opção. Você não tinha... O plano B era o plano A? Pô, não tinha opção, cara. E assim, tem uma conversa do André, do Estação da Praia, conhece o André? O André foi nosso cliente desde o início. Hoje ele é franqueado em Muriaé. Abriu semana passada, segunda-feira da semana passada, ele abriu a franquia com a gente lá em Muriaé, na cidade dele. Lá. Muito bom. E logo no início eu lembro que o André esteve na loja. Falou, Felipe, o marido da Patrícia, né? Sou o marido da Patrícia. Vou bater um papo aqui, cara. Pô, como é que tá? Vocês trabalhavam em quê? Não, eu tenho um chaveiro ali. Pô, você trabalha? Não, tô trabalhando lá. Cara, esquece, cara. Isso aqui vai ser o primeiro negócio de vocês. Esquece aquilo lá, cara. Eu nunca mais esqueci dessa conversa que eu tive com ele. Eu acho que eu nunca nem comentei com ele sobre isso. E que foi de fato, isso aconteceu. Então assim, a gente tinha um chaveiro, beleza. Mas assim, cara, quando veio o Calibito e aquela avalanche de movimento, de cliente querendo consumir, e parecia uma questão de vida ou morte, tá, cara? As pessoas chegavam querendo consumir, se não tivesse sorvete, a gente
porra, quase batiam na gente, a gente fechava a loja 10 horas da noite, que não tinha como mais atender. Eu ficava na frente da loja ouvindo aquele monte de cliente reclamar e falar que é absurdo, que não sei o que, você não quer vender, você não sabe ganhar dinheiro. Porque a gente ouve esse monte de coisa, né? Porque as pessoas também não entendem o que acontece, o porquê que as coisas acontecem. A pessoa só vê ali, né, na frente, mas não entende o que está por trás. Mas, de fato, cara, eu não tive escolha. Era o negócio que a gente tinha, cara. Era a decisão tomada. O dinheiro que a Patrícia queria comprar uma casa pra ela. Era o all-in, né? É isso, era a única opção. Não tinha outra opção. Então, eu nunca pensei em desistir, cara. Ai, caralho, é muito bom. Agora, o seu negócio cresceu mais quando você aprendeu a vender mais ou quando você aprendeu a liderar melhor? Cara, boa pergunta, hein? Cara, eu tive uma escola muito boa que foi essa empresa que eu trabalhei, né? Que é a Oceânica. Que ela hoje é Oceânica Engenharia Submarina. Até eu acho que tá aqui nas É aqui perto, isso, na Zen. Eu aprendi muito lá, porque eu entrei lá como auxiliar administrativo e quando eu saí da empresa eu era coordenador de alguns setores. Então, nesse processo, a empresa era pequena, né? Quando eu entrei lá em 2002, a empresa era pequena. Então, isso foi uma escola para mim muito grande, porque eu vi a empresa sendo certificada, os ISOs. O departamento pessoal era pequenininho. Você tinha que fazer várias coisas na empresa. Então, isso foi uma escola muito grande para mim. Então, eu desenvolvi algumas habilidades por conta da empresa que eu trabalhei. E eu sou muito grato, cara. Para mim, isso foi uma escola e, graças a Deus, eu trabalhei lá, porque pôde me dar uma bagagem para me ajudar na abertura do Calebito. Então, assim, cara, o crescimento, se foi por uma questão de aprender a liderar melhor, ou de gestão, eu acho que desde o início, pela minha bagagem, eu já tinha uma questão de gestão muito enraizada comigo e que eu entendi, se eu não fizer um mínimo de gestão, isso aqui não sobrevive. Beleza, então você conseguiu organizar bem a base ali, a operação e tal. Exatamente. Agora, para mim, cara, o grande diferencial, assim, do nosso negócio, é um negócio meio louco que eu vou falar, mas foi de fato, em nenhum momento, a gente ter buscado dinheiro. Parece louco isso, mas em nenhum momento o nosso foco foi dinheiro. A ideia era a Patrícia ter uma loja para ela ganhar R$3.500. Esse era o plano. Você já percebe que eu sou péssimo em planejamento de abertura de empresa, plano de negócio. Se você quer fazer um plano de negócio, não me procure, porque eu sou péssimo nisso. Porque o negócio que era para ser de R$3.500, hoje não tem, como a gente, né, deu completamente errado. Não tem R$3.500, né? Pô, a gente cresceu muito e tal. Mas em nenhum momento, cara, foi a busca pelo dinheiro, como hoje não é. Hoje a nossa busca é sempre pelo produto e pela satisfação do cliente, o tempo inteiro. A gente faz uma escuta ativa de cliente gigante, cara. A gente tem um setorzinho de tecnologia hoje, que a gente trabalha muito ali, muito IA, ali para desenvolver contato com o cliente. A gente ouve mais ou menos aí 5.000 clientes por mês. Escuta ativa mesmo, do cliente se comunicar mesmo com a gente falar com eles. Dar o feedback que você poder implantar ali na... Exatamente. Então, assim, pra gente, a gente entende, cara, que essa é a nossa essência. E que é assim que a gente vai continuar e vai chegar onde a gente nem sabe, nem imagina. Tirar o foco do dinheiro e o foco naquilo que a gente entende que é o que a gente tem de melhor. O dinheiro é a consequência. É a consequência. Você fez um trabalho bem feito, você tem um produto que agrada as pessoas, o dinheiro é a consequência. Muito bom. E o que o Calebito entrega? Não é sorvete, não é sobremesa. O que é a entrega? Se alguém chegar para você e te perguntar assim, Felipe, o que você entrega, Calebito, para o cliente? Vamos lá. Nós temos hoje um franqueado que ele é franqueado, o pessoal comenta que é franqueado de profissão. É um cara que ele deve ter mais ou menos umas 40 franquias. Não sei se já tinham ouvido falar disso, alguém que tem... Não, eu conheço gente que tem várias franquias. Né? No grupo lá da WhatsApp tinha gente que tinha 20, 30 franquias. Isso é comum. Ele tem umas 40, sei lá, e hoje essa pessoa está indo para... Ele já abriu uma, está indo para a segunda, já tem negociado a terceira e a quarta. Já tem 3 negociadas e uma aberta com ele. Já com
ponto escolhido, ponto negociado com o shopping. Ele levou uma pessoa de uma grande rede do Brasil, uma franqueadora, uma das primeiras franquias, redes de franquia do país. Ele é franqueado dessa marca. E quando esse dono dessa franqueadora, dessa marca, foi visitá-lo no Rio de Janeiro, ele falou assim, cara, eu quero te apresentar um negócio novo que eu peguei. Aí levou até a nossa loja e ele conheceu tudo, entrou na cozinha, provou o sorvete, tudo. Ali eu tive uma noção do que de fato a gente vende, porque a partir daquele momento a gente teve uma conexão muito grande com essa pessoa. Essa pessoa hoje quer ser nosso parceiro, quer estar com a gente está conversando muito. Houve uma interação, até um fit, até cultural, vamos dizer assim, com ele, de como ele toca o negócio dele. Cara, e como que você vê como que ele viu o Calebito? Pô, aí primeiro veio e falou, cara, Felipe, o nome. Felipe, o nome, cara, é completamente diferente. O nome ele abraça. Então, assim, uma coisa que a gente fez sem pensar, concorda? É um nome carinhoso. É um nome carinhoso, é um nome que abraça. Tem uma história, o nome. Tem uma história ali, é um nome que abraça. Então, até pelo nome, eu acho que a gente começa a vender até pelo nome. Não é só o produto, não é só o atendimento que é um dos nossos valores, tem um atendimento descontraído, a gente não quer um atendimento que a gente chegaria e fala, olha só, você vai chegar aqui, tá? Você vai atender, a sua primeira palavra é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Não é robotizado. Não, a gente não gosta disso, eu não gosto disso. Então, até isso, então assim, é uma construção de coisas que a gente entrega para o cliente que as pessoas não... Até fora de Macaé, as pessoas não falam que vão tomar um sorvete no Calebito. As pessoas falam que vão tomar um Calebito. Não sei se você já ouviu essa expressão. Vou tomar um Calebito. Eu falo isso. É isso. Eu vou ali tomar um Calebito. Isso acontece fora de Macaé também, tá? Não é só em Macaé, não. Então, o que a gente vende hoje? É o Calebito. Como um todo, assim. Não dá para dizer, a gente vende experiência de cliente, faz parte. E a gente vai para uma loja que tem um monte de lugar para sentar, cara, mas a gente vende, é isso, é o Calebito, é o cara falar que vai tomar o Calebito. No Calebito. É igual, você não vai fazer uma fotocópia, você vai tirar uma Xerox. É isso. Eu vou beber um refrigerante, eu vou beber uma Coca. Perfeito. E foi de forma natural também, não foi nada... Por isso que eu comecei dizendo que é um fenômeno, porque realmente o Calebito é um fenômeno, é uma coisa assim, um crescimento meteórico. E por falar nisso, né, receita ou margem? O que você prefere? O que você prioriza? Quando você fala de receita... Aumentar a receita ou aumentar a margem? Aumentar a margem, né? Aumentar a margem, perfeito. Porque o esforço é menor, né? Menos é mais. Menos esforço, mais margem. Hoje em dia você tem que pensar muito nisso. Né? Perfeito. Inclusive esse é o nome do meu workshop. Ah, é? É verdade. Menos esforço e mais margem. Eu não sei Instagram. Você falou exatamente o nome do workshop. Perfeito. Porque o esforço é menor, né? O esforço é menor, com certeza. Menos esforço, mais resultado. Menos sofrimento, né? Escala ou varejo? Agora que você está escalando o seu negócio? Mas a gente não consegue escalar se não tiver no varejo. O nosso negócio está muito junto, mas assim, hoje eu quero escalar para o meio de franquia. Hoje eu não quero mais abrir loja própria. Certo. Tenho 160 funcionários, te falei isso, né? 160. Pô, dá um trabalhinho, né? Dá. Tem um trabalhinho envolvido aí. Dá. Né? Então hoje é por meio de franquia, escala por meio de franquia, e tem sido muito bom pra gente. Aprendizado, desenvolvimento, desenvolver pessoas, dar oportunidade para pessoas. A escala também faz isso acontecer. Eu dar oportunidade para pessoas daqui da cidade para desenvolverem. Tem gente que começou com a gente no início lá como atendente de loja, hoje é supervisor de fábrica. Então nós no evento, por exemplo, a semana passada nós premiamos 29 pessoas que foram promovidas dentro da empresa ao longo desse tempo. É isso, a escala te proporciona isso. Perfeito. Você, qual que é, assim, hoje, na estrutura que você tem, você já consegue enxergar o Calebito lá na frente? Qual o legado que você quer deixar com o Calebito? Cara, o Calebito é um negócio que eu acho que o legado que ele vai deixar maior é que a gente quis fazer algo diferente no mercado, que já vinha com uma coisa muito meio que pronta,
ali dessa parte de gelato, que eu acho muito bom. Eu tomo todos os gelatos. Tem nada... Acho todos bons, tomo todos os gelatos. A gente experimenta gelato pra caramba. A gente gosta. Mas uma questão, assim, de autenticidade. E também saber que a gente aqui do interior, né? Que eu, um cara de Constantino Macabu, criado por pessoas muito simples, né? Meus pais, pessoas muito simples. A gente pode, com ética, com coragem, com valores, a gente conseguir chegar em lugares, de repente, que a gente não imaginaria chegar e nem sabe, a gente nem sabe ainda. Exato, não é só no início. Eu acho que esse é o maior legado, cara. Eu queria usar do jogo. Um dos nossos valores, por exemplo, é ser humilde. Tá, isso é um dos nossos principais valores, cara. Ser humilde. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer para você também, que é, agora, como, né, manter a humildade, né? Você, estando hoje com um negócio com mais de 30 franquias, mais de 140, 60 funcionários próprios e vários franqueados, uma estrutura linda que tende a crescer ainda mais, quando 5 anos atrás você estava abrindo a sorveteria na época, Sim, a sorveteria. e pensando em ter R$3.500 de salário por mês para sua esposa. Como manter? Como manter essa... Cara, assim, é porque nós somos assim, né? Não tem... É a sua essência. Não tem nada forçado, é natural. E uma coisa que eu faço até hoje, Tarone, eu sempre ando com papel e caneta, né? Eu falei isso até com o pessoal na semana passada. Eu tenho 3 cadernos na minha mochila e muitas canetas. Eu sou o maluco da caneta, eu diria. Eu tenho um monte de caneta na minha mochila, tem 3 cadernos. Cada caderno eu anoto um tipo de coisa diferente. E tem um que eu sempre anoto que eu levo para conversas assim com pessoas e tem outro que eu levo para aprendizado, que eu tô com pessoas externas que eu tô indo para aprender alguma coisa, ou para um treinamento, ou para uma imersão, eu levo outra, eu tenho essa maluquice. E esse meu caderninho, cara, ali em conversas, às vezes, por exemplo, até dei um exemplo, eu fui dispensar uma pessoa, eu estava decidido que eu ia dispensar aquela pessoa. E ele me chamou para conversar, era um funcionário. A gente ficou ali 1 hora na conversa, ele falou bastante durante essa 1 hora, praticamente ele falou. Cara, mas eu tirei uma lição muito grande da conversa que eu tive com ele. Então, assim, ser um bom ouvinte te traz, você consegue ouvir coisas, absorver coisas que se você não parar para ser um bom ouvinte, você não consegue absorver. Então, assim, eu aprendo muito, cara, e eu, às vezes, conversando com um funcionário, fazendo one-on-one aqui para entender como é que tá o funcionário ali, como é que tá o clima na loja, como é que tá o clima na empresa. Ele fala alguma coisa, eu tô sempre com o meu papel e a caneta aqui, ele fala alguma coisa, de repente, caramba, isso aqui. Eu anoto. Escuta atento. Eu anoto para eu poder agir e tomar uma ação. Então, assim, é isso. Excelente, lindo. E certamente vai ter empreendedores assistindo esse podcast nosso, gente que está pensando em montar um negócio ou que acabou de montar. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para uma pessoa que está agora, ou para esse grupo de pessoas que estão pensando em empreender e montar seu próprio negócio? Não podemos romantizar, né? Porque tem uns desafios. Você não pode achar também que qualquer ideia, você tem uma ideia, acha que é uma ideia legal, vai fundo, pisa no acelerador e vai, que não é bem assim. Você precisa parar para poder analisar se de fato aquilo vai dar certo ou não, mas uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, para mim que é mais importante, você precisa ter um diferencial competitivo no mercado, porque você vai ter concorrente em qualquer área que você decidir atuar, você vai ter um concorrente. Então, como que você vai diferenciar? É de acordo com o diferencial competitivo. Você me falou do seu diferencial competitivo aqui, que é a sigla AFG. É um diferencial que você entende que é um diferencial que você tem competitivo, concorda? Então, para mim, é a busca pelo diferencial competitivo. Você precisa ter. Nenhum negócio, na minha opinião, ele se torna um sucesso se ele não tiver um diferencial competitivo. Muito bom. Pensar grande com os pés no chão. Então tem que entender o que você vai entregar, o que você vai fazer de diferente. É o mesmo, tem um monte, né? Tem um monte, E a gente tá chegando no final, o Davidson já foi ali 2 vezes mostrar que o tempo acabou, mas o papo tá tão bom aqui que dá pra gente gravar mais uns 3. A gente pode combinar um pra vir você e a Patrícia aqui, a gente fazer mais um. Sim, né? Vamos combinar. Com a visão dela. Vamos. Mas eu gostaria de deixar agora você à vontade para fazer qualquer comentário que você queira pro público que tá assistindo, enfim, deixar uma mensagem sua, Felipe, empreendedor.
corajoso. Difícil, hein, cara? Eu não sou um cara muito de falar. Eu falo, tô falando bastante aqui. Você tá falando Teu bem papo demais. tá bom aqui, mas eu não sou muito cara, eu sou bem quieto, na verdade. Cara, o que eu diria que eu posso deixar pra todo mundo aqui, cara, é ter coragem, um bom plano, descubram qual é o seu diferencial competitivo e não tenham medo, porque o medo talvez seja o seu maior inimigo, é aquele que vai te bloquear em quase tudo na vida. Então, talvez a minha diferença e da Patrícia em relação a outras pessoas, com certeza não é estudo, porque eu só tenho 2º grau, não tenho faculdade, não tem nada. Talvez seja que uma coisa que eu não tenho é medo. Então, talvez o medo seja o maior bloqueio que alguém esteja tendo aí para desenvolver alguma coisa, para começar alguma coisa. Tenha um bom plano, óbvio, mas não deixe o medo destravar. Muito bom. Isso aí. E eu quero dizer, Felipe, foi um prazer conhecer você pessoalmente. Igualmente, Tarone. Não tinha te conhecido ainda. E espero que daqui para frente a gente aumente nossas interações. Se manter um contato aí vai ser ótimo. Vou fazer questão de apresentar você para a empresa. E faço questão de ir lá um dia no Calibito, quando você estiver lá, para poder bater um papo com você, conhecer a Patrícia e a gente combinar um novo podcast. Beleza, cara. A versão 2. Eu tenho muito orgulho de você por ser esse empreendedor que você é, ter aberto a empresa em Macaé, ser macaense, tá gerando emprego aqui, abriu isso pro estado do Rio de Janeiro, já está em outros estados, enfim. Parabéns pela sua coragem e obrigado pelo Calibito. Sou cliente desde 2020, quando começou lá, 2019 e 20, eu já frequentava lá a sorveteria na época, mas hoje é o Calibito. Sim. E é uma experiência incrível, minha mulher, meus filhos, todo mundo curte muito. Né? Tá de parabéns. Legal. Obrigado por ter tido você aqui no podcast, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, cara, foi um prazer. Compartilhar com a gente toda essa história linda do seu empreendimento. Obrigado, cara. Beleza? Um abração. Valeu, um abraço. Galera, excelente podcast gravado aqui, vários insights. Certamente vamos ter uma versão 2, porque o tempo acabou e tem muito mais assunto pra gente falar, mas um grande prazer ter vocês aqui, nossa audiência assistindo. Vai lá invade lá o site do Calibito, o Instagram, as lojas e bebam dessa água, dessa fonte aqui do empreendedorismo, que ela é muito forte. Um exemplo de profissional que começou do nada e construiu um império de muitas lojas e tem certeza que vai brilhar ainda mais no cenário mundial. Abraço para vocês aí. Obrigado. Muito bom. Valeu, Tairone.